Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo devocional no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade. Você encontra louvores, você encontra várias mensagens, podcasts, pregações, mensagens que vão de encontro àquilo que você está precisando. A gente se assenta ao redor da presença de Deus, a gente se assenta ao redor das Escrituras para aprender dele, para que o Espírito Santo, e o meu desejo é que o Espírito Santo gere em nosso coração fome, gere em nosso coração um santo desespero, gere em nosso coração uma insatisfação com aquilo que temos vivido e com aquilo que já vivemos até hoje, mas que sempre o Espírito Santo nos lembre que, por mais maravilhosas que sejam as experiências que a gente tem ao lado do Senhor, Ele sempre tem mais. Por isso, este é o lugar dos inconformados, daqueles que não se conformam com as migalhas da presença que já provaram, mas eles querem mais. E hoje eu tenho uma palavra para o seu coração, no devocional de hoje, que está lá em Salmos, no capítulo 1. Salmos, capítulo 1, um capítulo bem curtinho, mas muito poderoso. Um capítulo bem curtinho, mas muito poderoso, com grandes lições para a minha e para a sua vida. Salmos, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está nos convidando a um estilo de vida totalmente diferente daquela que o mundo oferta. E isso não tem a ver com você se viver numa bolha, com você virar um monge, ir para as montanhas e se desligar do mundo, digamos assim, da vida comum, da vida normal, de pessoas que não têm a mesma fé que você. O não se assentar à roda dos escarnecedores não tem a ver com o se não misturar. Senão Jesus estaria cometendo um equívoco, senão Jesus estaria contradizendo a própria palavra, porque ele se misturava, ele se interpunha entre o pecador, ele desviava a sua rota para poder encontrar os pecadores e dar para eles uma nova vida, dar para eles uma nova trajetória. Foi assim com a mulher de João no capítulo 8, foi assim com a outra mulher de João no capítulo 4 e vários outros episódios ao longo das Escrituras. E o próprio comissionamento, o próprio chamado de Jesus de irmos e pregar o Evangelho também não faria sentido, porque para irmos e pregar o Evangelho nós temos que estar envoltos com as pessoas, nós temos que estar conhecendo, e para discipular nós temos que sentar junto com as pessoas e conhecê-las. Mas o se assentar à roda dos escarnecedores tem a ver com ser conivente com o mal, tem a ver com ser tem a ver com você concordar com aquilo que está sendo dito, por pior que seja. Talvez para manter uma imagem, talvez para manter aí o seu network, talvez para manter aí a sua reputação, você até dá uma risadinha, você até corrobora com aquilo que está sendo dito, mas a Bíblia nos convida a nós não participarmos dessa conduta, a nós não participarmos deste comportamento, a nós não se assentar, a nós não compactuarmos com a cultura do mundo. Cultura individualista, cultura egoísta, que só pensa em si mesma, que quer consumir o tempo inteiro, mas pelo contrário, o convite do Evangelho é um convite à entrega, é um convite à renúncia. Tá me entendendo? E o texto vai continuar. Ao contrário, a sua satisfação está em outras coisas. A sua satisfação, a sua recompensa, o seu prazer está em outras coisas. E o prazer está onde? O seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Observe os elementos presentes aqui no verso 2. Ao contrário, diferente, de outra forma, o seu prazer, enquanto o prazer dos escarnecedores está em escarnecer, enquanto o prazer dos ímpios está no pecado, enquanto o prazer dos pecadores está no pecado, está no erro, está nas mazelas, está no próprio prazer, o prazer está na satisfação pessoal, a satisfação daquele que é feliz, daquele que é bem-aventurado de verdade, a sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, está na obediência. Só que essa obediência, ela não é automática, como o próprio texto deixa claro. Feliz é aquele que ele tem a sua satisfação na lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite. Isso fala sobre perseverança. Isso fala sobre zelo para com as Escrituras, zelo para com os mandamentos de Deus,
pronta obediência diante daquilo que Deus está te mandando fazer, seja aquilo que está escrito, seja direções que Ele tem te dado e que você tem ignorado, achando que é coisa da sua cabeça, e Deus está deixando claro, seja por impressão interior, seja por você ouvir a própria voz, seja por Ele usando pessoas para te falar, e Ele tem te dado direções específicas e você não tem obedecido. Mas feliz é aquele que encontra prazer na obediência. Porque este que encontra prazer na obediência tem profunda confiança naquele que está mandando obedecer. E não só isso, mas ele persevera meditando de dia e de noite. O texto que é lido, ele vai regurgitando, ele vai sendo digerido, ele vai sendo absorvido. Sabe quando a gente come um alimento nutritivo, a gente come, a gente mastiga, ele vai para o nosso sistema digestivo, e aí o que acontece? Ali, o corpo vai extraindo os nutrientes, esses nutrientes vão para a corrente sanguínea e você vai sendo nutrido através desse processo. Com a palavra de Deus é exatamente a mesma coisa. Isso não pode ser algo rápido, não pode ser um fast food, sabe? Isso tem que ser algo preparado ali no forno a lenha, onde a gente vai preparando, a gente prepara esse alimento, a gente consome esse alimento, a gente mastiga devagar, e o mastigar devagar vai para dentro do nosso interior, e aquilo vai sendo digerido, aquilo vai sendo nutrido, vai alimentando a nossa alma. E aí você deixa de ser alguém que tem apenas versículos decorados e começa a ter vida de versículo. Você começa a carregar no seu corpo as marcas da mensagem que você carrega. Aquilo que é somente a letra começa a se tornar vida em você, pela perseverança. Feliz é aquele que persevera na lei de dia e de noite. E existe uma comparação que o salmista faz a esse indivíduo. Verso 3: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, uma árvore plantada junto à fonte. Ela está sendo alimentada o tempo inteiro. Estão passando águas ali que estão a alimentando, que estão a nutrindo o tempo inteiro. Não é uma árvore plantada no deserto, não é uma árvore plantada num lugar árido. Não é uma árvore plantada junto às águas que correm. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, prospera. Olha que interessante isso aqui. Quem está plantado junto às águas correntes dá fruto no tempo certo. Para ser colhido no tempo certo. Apocalipse vai dizer que existe um rio que sai diretamente do trono de Deus. E João, capítulo 15, vai dizer que quem permanece nele, Jesus vai dizer que quem permanece nele, dá fruto verdadeiro. Portanto, nós temos aqui um apontamento. As águas representam o próprio Cristo. Quando estamos plantados nele, na palavra viva, no verbo encarnado, damos fruto no tempo certo. O fruto certo no tempo certo. Tudo o que ele faz prospera, porque a graça está sobre a vida dele. Não por mérito, não por habilidade, mas porque a graça está sobre a vida dele. E não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Isso nos fala que apenas há duas escolhas na nossa vida. Ou há um caminho de vida, ou há um caminho de morte. Ou nós permanecemos ao lado da videira, ao lado da obediência, ou nós permanecemos do lado da destruição. Sabe, a vida cristã, o evangelho, ele não é sobre coisas que você tem que deixar de fazer simplesmente. Mas é sobre o alguém que a gente busca, o alguém que a gente persegue,
ou alguém que a gente insiste, ou alguém que a gente tem fome de ver. O Maranata, ele não é apenas um clamor, mas ele é um comportamento. Onde eu clamo para que Jesus volte, mas eu faço tudo para abreviar o seu retorno, porque eu sinto saudades. O nosso prazer está na obediência. A nossa felicidade está em obedecer àquele que fez tudo por nós. Como Paulo escreve, eu sou escravo de Cristo. Os meus dias estão cativos a tamanha beleza que eu pude contemplar, que eu pude visualizar. Tamanha beleza é essa que capturou o meu olhar. E agora não me resta outra alternativa senão simplesmente me entregar a obedecer. Que o meu prazer e o seu prazer estejam em meditar na lei do Senhor. Estejam em ter intimidade com as Escrituras. Não intimidade com aquilo que o pastor fala, não intimidade com aquilo que o fulano diz, mas intimidade com a própria Escritura, que você tenha e eu tenhamos as nossas experiências pessoais com a Palavra de Deus. Que sejamos profundamente bíblicos, de verdade. Que o nosso prazer esteja na meditação do Senhor. A Bíblia fala sobre um nível de prazer, de felicidade, de satisfação, de contentamento, quando meditamos nas Escrituras. Então existe ali um lugar, talvez você não inicie com prazer. Talvez você inicie na base da obrigação mesmo. Mas a Bíblia fala de um lugar a ser encontrado, com perseverança, meditando de dia e de noite, um lugar de contentamento. Que você possa encontrar este lugar de contentamento nas Escrituras, na obediência, em Deus. Vamos orar? Querido Senhor, estamos diante da Tua presença, clamando, suplicando por mais intimidade com o Senhor. Intimidade essa que não é comprada. Intimidade essa que não existe um método. Intimidade essa que é conquistada. Que o Teu Espírito gere em nós fome, sede por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Que sejamos uma geração que viva um verdadeiro avivamento bíblico, de paixão pelas Escrituras. Que sejamos profundamente bíblicos, Senhor. A tal ponto que encontremos prazer na obediência e em meditar na Tua lei de dia e de noite. É nisso que consiste o nosso prazer. Em nome de Cristo que pedimos. Amém. Espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.